Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cláudia Romano, sou arquiteta e hoje eu vou falar sobre como não errar na hora de pendurar quadros na parede. Eu já falei pra vocês que eu amo coisas que trazem personalidade, né? Que trazem histórias pra casa. E quadros é uma dessas coisas. Quadros, tipo, trazem aconchego, trazem cor, trazem história dos donos da casa, trazem personalidade pro espaço. E eu adoro quadros. Mas quando a gente vai pendurar, dá um mega medo, né? De errar o furo na parede e aí, tipo, depois de pendurar daquele prego no lugar errado, ficar com uma distância, ficar muito alto, ficar muito baixo, um ficar torto em relação ao outro. Na hora que a gente vai pendurar, dá, tipo, medo de errar, né? Errar a posição, um ficar, tipo, 3 quadros, eles ficarem com a distância entre eles, um maior, outro menor. A gente tem que prever bem certinho, né, o tamanho, como vai pendurar, aonde. Enfim, normal, eu também tenho medo. Existem sim coisas que a gente pode fazer para não errar, porque depois daquele prego pendurado na parede, ou você tampa ele com o próprio quadro, ou você vai amassar, lixar e pintar a parede. E daí, socorro, é muita mão de obra para consertar um pequeno preguinho errado. A gente pode tentar diminuir ao máximo a chance desses erros acontecerem, tá? Eu vou te dar algumas dicas e algumas formas de a gente fazer isso. A primeira coisa é pensar no que você quer na parede. Se você quer um quadro colorido, se você quer uma fotografia, se você quer fazer uma montagem com fotos de viagens, fotos da família, fotos do casal. Se você gosta de posições, tipo, formatos de quadro, todos iguaizinhos, uma coisa mais geométrica, mais toque, assim, mais linear, mais igualzinha. Se você gosta de uma coisa mais orgânica, se você gosta de misturar, de repente, um pratinho de uma viagem, uma cerâmica, com um quadro, com um objeto, enfim. O que você gosta? O que tem a tua cara? Isso que é legal pensar quando você vai pensar no espaço. Então, você vai pensar nas imagens, nos tamanhos dessas imagens, para ela ficar com uma certa proporção em relação ao ambiente. Então, tipo, cuidado para o quadro não ficar pequeno demais em relação ao sofá, por exemplo, se atrás da parede do sofá. Ou se tem uma parede muito grande, vou pôr um quadro que na loja parece enorme, eu chego em casa e fica uma miniatura na parede. Se eu não vou usar uma coisa muito colorida, ó, perto de onde eu já tenho uma estampa muito forte, para elas não brigarem entre elas, esse tipo de cuidado a gente tem que ter. Uma coisa muito legal é se você tem a possibilidade de levar o quadro no local, fazer um teste antes da compra, né? Não tem como errar quando a gente vê um teste, não tem como errar tamanho, não tem como errar cor, não tem. Quando você bate o olho e fala, é isso que eu quero, daí a gente vai pensar em pendurar. Se você não achou, não bateu o olho e não falou, é isso que eu quero, a gente procura mais, né? Não falta opção no mercado de opções pra gente montar uma parede diferente, assim. Se você acha que a tua imagem tá muito pequena em relação à parede, né? Era só uma foto, mas eu queria muito ela lá, a gente pode brincar com o passepartout, que é aquela borda entre a moldura e a imagem, que normalmente é branca, mas pode ser de outras cores também, pode ser preta, cinza, enfim. A gente pode fazer mais larga, a gente pode pegar 2 imagens pequenas, juntar com o passepartout numa moldura só e fazer com que ela fique com um volume maior em relação ao ambiente. A gente pode fazer uma sequência de 3 imagens repartidas em 3 molduras diferentes para criar um volume maior para o espaço, né, para preencher mais aquela parede. Então, sim, a gente tem várias opções para não deixar aquele quadro monótono nem desproporcional, enfim, para preencher aquela parede. Depois que você definiu as imagens, o que você vai usar, a linha que você vai seguir, né, de configuração de cores, estampas, a gente vai pensar nas molduras. Existem muitas opções no mercado. E a minha dica aqui é sempre que a moldura ela tem que ressaltar o quadro e não roubar a atenção da cena. Então agora você já pensou na imagem, no tipo da imagem, no tamanho da imagem, na moldura da imagem, você pode mandar fazer seus quadros. Com os quadros prontos no local, a gente vai pensar no pendurar. Você já tem uma ideia de como você vai fazer essa composição. Você já pensou em tudo isso quando você estava ali organizando o que você ia usar, quantas imagens, quantos objetos, enfim, o que você ia usar. Sabe aquele papel pardo, papel tigre? Esse aqui, ó. A minha dica é, porque ele é um papel barato pra gente comprar, a gente compra ele por metro, então a gente vai recortar o papel do tamanho de todos os quadros e objetos que você quer pendurar naquela parede. Por quê? Você vai montar a sua parede com o papel pardo antes. Então você vai pegar o papel pardo, vai recortar e com fita crepe você vai organizar na parede.
Quando a gente está falando de pendurar quadros e objetos diferentes, normalmente a posição do prego não é padrão atrás de quadro. Às vezes ela tá, depende da moldura. Às vezes ela está 5 centímetros para baixo, às vezes ela está centralizada, às vezes são 2 pregos no mesmo quadro. Então, para ficar mais fácil de você não errar na disposição das larguras e ficar somando números, esse daqui, o quadro tem 50 centímetros, esse daqui é 25, então eu vou fazer 25 mais 5 centímetros está distante do outro quadro, mais até o meio do outro quadro para marcar o próximo furo. Gente, é para ficar louco assim, não dá, e a gente sempre acaba errando 1 centímetro ou 2, e quando você colocar um quadro do lado do outro e eles estiverem assim, ou assim, ou assim, não dá. Então, eu vou montar na parede, marcando as larguras e as alturas, né, com fita crepe. E vou fazer a minha composição só no papel. Sempre quando a gente vai montar uma parede, né, de composição, assim, de quadros e objetos, a gente tem que levar em conta a altura média do espectador. Então, 1,70, né, uma altura média do espectador. Então, a gente vai trabalhar sempre um pouco acima disso e um pouco abaixo disso. Sempre lembrando que se você tiver um sofá que tem altura X, se você tiver um balcão que tem altura assim, no sofá você não chega tão perto para ninguém bater a cabeça, no balcão você pode chegar um pouco mais perto, tudo vai depender do local que você está imaginando. Se é um corredor, a gente pode sim chegar, né, na altura um pouco mais baixa, que a pessoa chegue perto e olhe. Não faça muito para cima, se tiver que colocar mais coisas, desça, para não ficar um negócio que a gente tem que olhar assim. Então a gente sempre vai pensar no uso daquele espaço para montar essa composição. Com todos os papéis, né, na parede, na sua posição certa, você vai pegar objeto por objeto, vai marcar a posição no quadro dele, porque daí você mede, você marca em cima do papel onde que você tem que furar. E com aquela marcação certinha, você vai simplesmente furar e instalar o quadro. Não tem como errar dessa forma, gente, é super legal, tá? Se achar muito difícil, existem profissionais especializados também, especializados em pendurar obras de arte na parede. Então é isso, espero que eu tenha ajudado. Se você não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora. Toda semana tem vídeo novo. A gente se vê no próximo. Um beijo e até lá!